Saudações, Ivan, como é que estamos? Saudações, Virgílio, tudo ótimo, e você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Vamos lá então para mais um Ponte Aérea, essa partilha boa aí de informações, de trocas e esse nicho aí Rio-São Paulo, para que a gente possa dividir, aprender, trocar, né, esse conjunto de informações, né? Com certeza. Chegando no final da nossa temporada, né, nono episódio, vamos fechar em 10, mais ou menos daqui a 15 dias, né, para fechar essa primeira temporada aí. Isso, né? E passou rápido, a gente estudou bastante. A gente agradece, né, a presença de todos que mandaram informações para a gente, questionaram, corrigiram, pontuaram, e é um aprendizado, né, nesses tempos Covid, pós-Covid, junto ao Covid, né, dessa possibilidade da gente ter essas nossas trocas, né, Ivan? Isso acaba sendo um lado positivo dessa possibilidade. Como seria possível a gente fazer essa troca, a não ser em congressos ou pessoalmente, né? Isso é sempre muito bom. Com certeza, com certeza. É, é, E muito bem, e hoje vamos então falar de força de preensão, né? E lembrando que Ponte Aérea é uma iniciativa nossa, né? A gente não tem nenhum patrocínio, a não ser a gentileza da SBGG Rio para divulgação de marketing, né? Essas vinhetas elegantes e os folders, né, dos episódios, né? O pessoal do marketing faz com muita gentileza para a gente, né? isso, né? Sempre muito bom. E aí, né, Ivan, como é que nós vamos discutir sobre esse tema, né? Eu acho que dando sequência àquilo que nós conversamos, né, no nosso bate-papo passado sobre a velocidade da marcha e a importância desse marcador, trazendo aí essa questão de desfechos indesejáveis a partir de flutuações dessa velocidade da marcha, a gente se pergunta, né, será que realmente a força de pressão palmar é um sétimo sinal vital? Qual é a relevância dela? O que que você conta aí para a gente? Pois é, eu preparei um material aqui interessante que eu já estou abrindo aí, já está aí na tela para todo mundo ver. E, pois é, Virgílio, olha, um desafio, né? Porque quando a gente fala que é um sinal vital, a gente está comparando com frequência cardíaca, oxigenação, pressão arterial, é uma responsabilidade. A gente tem que provar não só a força da associação transversalmente, ou seja, uma coisa que está associada ali rapidamente a algo que você está pensando ou está vendo, mas também uma mensuração futura, né? Que, por exemplo, quando você vê uma pessoa com uma hipertensão, quando você mede isso, você sabe que o prognóstico dessa pessoa, caso ela não tenha uma intervenção, vai ser altamente negativo lá na frente, né? Acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana, só para citar os dois mais relevantes. Então, a gente tem que tentar validar, né, Virgílio? O sinal vital não é tão simples da gente fazer. Então, basicamente, existe uma literatura muito heterogênea e, novamente, o Ponte Aérea traz esses assuntos, né, Virgílio, controversos, né, mais polêmicos, de difícil acesso da informação. Então, a gente teve que quebrar um pouco a cabeça, tentar reunir aí uma série de informações. Então, para começar a falar, eu vou contar um pouco da história, né, da onde me chamou a atenção a força de preensão, né? Então, esse artigo ainda estava na faculdade, ele é de 1999 e novamente envolve o Jack Guralnick, né, que você já mencionou, eu mencionei lá atrás, né, na velocidade de marcha. Ele é uma pessoa fantástica em termos de história da geriatria moderna, porque ele conseguiu validar uma série de instrumentos, né, que a gente utiliza muito hoje em dia, como se fosse algo natural, mas ele pensou nisso lá atrás. E em 99, esse paper, esse artigo aqui publicado na JAMA, ele ilustra muito bem o papel preditivo da gente mensurar no consultório a força de preensão palmar. Porque a grande questão que as pessoas se perguntam é, bom, ok, eu vou perder mais tempo fazendo outra medida, além do que eu já faço, e qual a implicação disso? E aqueles que têm fé no dinamômetro para ver a pressão palmar, o segundo questionamento, a segunda pergunta que essas pessoas fazem, Virgílio, é: bom, ok, mas qual é a referência que eu uso? Né? Então, a gente tem dupla função hoje aqui, né? Eu acho que validar como um sinal vital, validar a importância de se fazer sempre, e em seguida validar ou tentar validar alguma sugestão de referencial para as pessoas que estão no consultório, no dia a dia, né? Estão atendendo idosos na sua prática clínica, né? Então, basicamente, em 99, o que eles viram, né? Esse estudo é muito elegante, é um estudo curto, mas que eles reportaram o seguinte: eles olharam
a força de preensão palmar 25 anos antes. Né? Então, eles estavam lá na década de 90 e eles olharam para trás. Lá no começo dos anos 70, final da década de 60, as pessoas tinham medidas de pressão palmar. Olha que interessante, ninguém falava muito disso, mas estudos populacionais fizeram, né? E aí eles olharam, então, em 25 anos, a partir, né, de pessoas com 45 até 68 anos, medidas lá atrás, o que aconteceu, então, com elas na década de 90? Né? Em termos de funcionalidade motor. Então, medida através da velocidade de marcha e da velocidade de senta e levanta da pessoa. Então, basicamente, estou vendo funcionalidade do aparelho motor, vamos dizer assim. Né? De forma muito interessante, a força de preensão ruim aumentou mais de 2 vezes a chance desse indivíduo ter uma disfunção motor. Né? Então, olha que coisa. Eu estou medindo a força de preensão em pessoas jovens, né? Década de 40, 50, 60, e 25 anos depois, eu tenho uma robustez de um mau prognóstico motor dessas pessoas. Olha que coisa interessante. Então, chamou muita atenção, e isso é um artigo clássico, quando a gente fala de força de preensão manual. Né? E aí, passados, então, todos esses anos, da década de 90 até agora, o que a gente tem de dados coletivos, né, cientificamente? Então, vamos dividir didaticamente em dados transversais, ou seja, forças de associação momentâneas, num corte pontual do tempo, e depois vamos falar do que a gente tem em termos longitudinais, ou seja, como usar, então, a força de preensão manual como um índice prognóstico. Né? Então, em termos transversais, a gente consegue ver aqui no slide que a gente tem uma série de associações importantes. Então, a gente tem uma associação muito interessante com a força motora global e com a força nos membros inferiores. Isso é muito interessante porque, às vezes, as pessoas me questionam, olha, mas eu vou ver a força de preensão manual, mas como é que eu sei se aquilo equivale à minha perna, por exemplo? Né? Como é que eu sei que a minha força, de uma forma geral, quando eu falo aparelho motor, por exemplo, está prejudicada? Né? Então, a gente tem essa validade, a gente tem essa correlação. Uma outra questão muito interessante, pensando ainda na motricidade, existe uma relação moderada, mas existe, com a velocidade de marcha. Então, quando a pessoa tem uma baixa força de preensão manual, eu sei que a velocidade de marcha dessa pessoa potencialmente está prejudicada. Né? Então, é um link com o sexto sinal, que seria a velocidade de marcha. Né? Eles têm uma relação muito íntima. Obviamente que, se eu tenho uma força ruim e eu tenho uma relação ruim com a minha velocidade de marcha, meu risco de quedas aumenta. Né? Isso é muito bem visto já com a força de preensão manual. Agora, o que eu vou falar a partir daqui são coisas muito interessantes que as pessoas às vezes não pensam que existe uma relação, mas já existe. Por exemplo, densidade óssea. Existe uma relação entre os dois fatores. Quanto menor minha força de preensão palmar, pior a minha densidade óssea, ou seja, o caminho para a osteopenia e osteoporose. Com certeza é racionalmente plausível isso, porque o músculo e o osso se comunicam via irisina, mioquininas, tantas outras, osteocalcina, eles têm uma comunicação íntima. Se eu perco o músculo, eu perco o osso. Se eu perco o osso, eu perco o músculo. Então, óbvio que vão ter essa relação. Então, uma força de preensão no consultório, por exemplo, ruim, pense em densitometria óssea. Eu tenho que olhar o osso. Essa pessoa, às vezes, não tem fatores de risco claros de osteoporose. Então, olha que papel interessante como biomarcador da força de preensão. Nutrição, tá? Risco de fratura. São fatores associados, né, com baixa força de preensão. Claro, se eu estou desnutrido, músculo ruim, força de preensão ruim. Se eu tenho, então, essa associação com densidade óssea, claro que eu vou ter uma associação maior com fratura. Isso já foi visto. E, em termos neuropsiquiátricos, a cognição, a depressão e o sono já foram associados com a baixa força de preensão manual. Então, quanto menor minha força de preensão manual, maior a chance de eu ter alterações na minha cognição, quando eu meço aqui no consultório, maior a chance de eu ter sintomas depressivos, maior a chance de eu ter uma qualidade ruim de sono, de eu ter um tempo menor de sono, de eu ter mais sonolência
durante o dia. Isso são estudos já validados. Eu estou fazendo, Virginia, uma baita síntese de uma literatura muito grande, né? E, por fim, o que eu acho extremamente interessante, a baixa força de preensão manual, ela está associada com duas medidas importantes durante o envelhecimento em geriatria e gerontologia, que é a qualidade de vida. Então, quanto menor minha força de preensão manual, menor a minha qualidade de vida percebida pelo paciente e maior a minha carga de multimorbidade, ou seja, maior o número de doenças. Então, quanto menor a força de preensão, eu vou somando mais o número de doenças. A gente já tem trabalhos nesse sentido, principalmente alguns com diabetes, mostrando que o controle dos diabéticos é pior e que o número de associação com doenças é maior conforme a minha força de preensão é pior. Olha que interessante. Queria destacar a depressão. Tudo bem que eu estou puxando um pouco a sardinha para mim, porque é uma área de extremo interesse, né? Mas a gente tem que pensar que é a segunda doença com pior prognóstico em termos de dias úteis e qualidade de vida percebida, né? Eu acabei de falar isso. E há uma associação muito interessante, advinda de talvez o melhor estudo que vocês estão vendo aqui, vai estar lá nas referências, a Andrea vai colocar para nós as referências desse episódio, mas esse estudo é um estudo muito, muito grande. Ele foi publicado na Mayo Clinic Proceedings, que é uma revista de altíssimo impacto, muito respeitada. E o que foi muito interessante? Eles tentaram ver se, quanto melhor a minha força de preensão, eu teria, né, então, menor carga de sintomas, ou menor número de sintomas depressivos. E eles controlaram isso por faixa etária e sexo. Então, homens e mulheres e dois grupos, 50 a 64 e acima dos 65 anos. Ou seja, para ver justamente se desde ali de adultos mais jovens, eu já tenho o impacto da minha força de preensão. Olha que interessante. O que a gente consegue ver nesse quadro, Vigílio, é que quanto maior o quartil, ou seja, quanto maior a minha força de preensão, olha só, independente do modelo ajustado, 1, 2 ou 3, eu vou tendo, então, uma redução progressiva do número de sintomas depressivos que eu tenho. Tanto para homens, aqui na tabela 2, quanto para mulheres, tanto para mais jovens, 50 a 64 anos, quanto para os idosos, aqui na tabela 3, à nossa direita aqui do vídeo. Então, a gente tem essa relação de forma muito interessante. Então, menos sintomas depressivos. Isso reforça muito, porque depressão é uma das doenças principais na terceira idade. Então, ela realmente é muito significativa. E sintomas depressivos, mesmo que não fechem um diagnóstico de uma depressão maior, alteram muito o prognóstico e qualidade de vida na terceira idade. Um outro detalhe muito interessante nessa nossa revisão desse assunto foi encontrar a associação entre a força de preensão manual e a capacidade intrínseca. A capacidade intrínseca, acho que merece um ponto aéreo em algum momento, mas, numa síntese, a capacidade intrínseca é uma medida de vulnerabilidade, ou seja, quanto melhor minha capacidade intrínseca, mais resiliente eu sou, menos vulnerável, mais longe da fragilidade, síndrome da fragilidade eu estou, né? Uma síntese bem rápida dessa definição. Como que é medida a capacidade intrínseca, né? São as habilidades fundamentais, então enxergar, ouvir, a minha mobilidade, a minha cognição e o meu humor. Basicamente, esses são os pilares do que a gente define como capacidade intrínseca, né? Então, basicamente, esse estudo, que foi orientado pelo Miquel Izquierdo, aí, nosso amigo, né? Especialista em atividade física, músculo, né? Ele olhou dados do SAB, na Colômbia, com mais de 5.000 participantes, né? Então, acima dos 50 anos, e o que se viu, né? Então, se tentou não só ver parâmetros utilizados nos componentes da capacidade intrínseca, mas também até prognóstico desse paciente em termos de hospitalização, por exemplo. E o que se viu? Quanto melhor a força de preensão, então quanto maior a minha força de preensão palmar, eu tendo então a reduzir basicamente 95% desses eventos, grande parte deles de forma significativa. Tá? Então, é algo extremamente interessante, e isso aconteceu tanto em homens, o quadro superior, o quadro A, quanto em mulheres, no quadro B. Então, basicamente, eles têm uma distribuição muito semelhante. Então, eu tendo, como a gente consegue ver, sempre uma redução, ó, do 1 até indo em direção ao 0, uma redução de prejuízo, né,
nos componentes da capacidade intrínseca e na admissão hospitalar, né, no último ano. Olha que interessante. Muito bem. Então, até aqui a gente tem a associação robusta entre variáveis corriqueiras, importantíssimas em gerontologia, com a mensuração da força de preensão palmar. Bom, e prognosticamente, em termos longitudinais, o que eu tenho, né, de evidência na literatura? Quando a gente fala em prognóstico durante o envelhecimento, morte é o principal, né? É o que mais a gente vai querer predizer é morte, né? Qual é a chance daquele indivíduo morrer, né? Dentro de um organismo tão heterogêneo, né? Como a gente vê num adulto mais idoso. Bom, em termos de morte, a gente tem 3 meta-análises, sendo que as 2 últimas são mais recentes, tá? Elas envolvem entre 30 e 44 estudos, essas 2 últimas meta-análises. O que elas veem, né? Elas veem que quanto melhor o meu grip, quanto melhor a minha força de preensão palmar, eu tenho uma redução do risco de morte em 30%. É muita coisa, né? Lembrando que essas meta-análises elas são também ajustadas para múltiplos fatores, né? Incluindo sexo, idade, morbidades, entre outros fatores, né? Um dado muito interessante em uma dessas 2 últimas meta-análises é que eles mensuraram, viu, Virgílio? Olha que interessante. A relação entre a redução, a porcentagem de redução de morte e o ganho de força de preensão. E está aqui. Então, a gente tem 16%, né, aqui na segunda linha, né, a gente vê aqui, ó, 16% de redução de morte a cada 5 quilos, né, em que eu consigo recuperar do meu grip strength ou que eu perdi, a menos. Né? Então, olha que interessante. Né? Então, depende de como a gente olha. Né? Então, se eu vou perdendo força de preensão, eu vou aumentando minha morte. Se eu vou ganhando força de preensão, provavelmente eu modulo positivamente. Eu vou, então, me protegendo em termos de mortalidade. Né? Desde a última meta-análise para frente, a gente tem alguns estudos prospectivos com mais de 1.000 pacientes, então 1.000 participantes, perdão, estudos comunitários. Eu citaria aqui Escandinávia, Japão, Estados Unidos, leste europeu, né? Então tem várias regiões do globo, né, com estudos longitudinais acima de 1.000 indivíduos, mostrando esses achados, redução de morte, conforme eu tenho mais força de preensão palmar. Uma outra coisa muito interessante é que existe uma relação prognóstica, eu vou mostrar no próximo slide, nos próximos slides, perdão, entre morte cardiovascular e morte por câncer. A gente tem inúmeros estudos que mostram que se o paciente faz uma medida de força de preensão, isso pode ser prognóstico de morte desses 2 grandes grupamentos, né, cardiovascular e câncer, que tão importantes aí na nossa prática clínica. Ele pode ser um preditor de fratura e queda, em termos longitudinais. Olha só, reforçando a associação transversal, ele pode ser também um preditor, né, de queda, e queda é uma coisa muito importante de a gente prever em razão da osteoporose, porque depois que cai e fraturou, né, o prognóstico já está fechado em termos de algo negativo. Então, o que a gente quer é prevenir, a gente quer que a pessoa não caia. Né? Então, esse pode ser um bom biomarcador, né, a força de preensão palmar, para a gente predizer fratura e queda. E, finalmente, risco de perda cognitiva. Eu acho que talvez esse é o dado um pouco mais questionável na literatura. Eu, Ivan, classifico ele como sendo o mais fraco de tudo isso que eu estou falando em termos prognósticos, mas existe uma associação prognóstica entre a minha perda de força de preensão e uma redução da minha capacidade cognitiva. E, por fim, hospitalização. Quanto menor minha força de preensão palmar, maior a chance de eu ser hospitalizado em 1 ano. Né? Essas são as medidas principais. Olha só. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem múltiplas associações transversais e quanto prognósticas, mostrando a mesma coisa. Quanto menor minha força de preensão, pior meu prognóstico, maior associação com várias inúmeras, né, variáveis negativas, né, em geriatria e gerontologia. Então, eu acho que com isso, Virgílio, até aqui eu posso já pensar em validar, né? Assim como eu penso, como você pensa, né? Nós pensamos, então, que isso seja um sinal vital em geriatria e gerontologia. Eu acho que realmente é um bom argumento. E reforçando, então, essa questão prognóstica, que é tão importante para a gente validar um sinal vital, a gente tem essa meta-análise que eu destaco, que é o valor prognóstico, né, do hand grip, da força de preensão nos idosos.
São 34 estudos e que, basicamente, a gente vê cognição, status funcional, mobilidade e mortalidade, e que o status funcional e a mortalidade são os mais bem avaliados e meta-analisados, efetivamente. O que a gente vê, então, realmente, que quanto maior minha força de preensão, melhor o meu prognóstico. E os dados são muito impactantes, se a gente for olhar, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, status funcional, né, aqui na quarta linha, né, status funcional, se eu divido grupos entre alta força de preensão e baixa, eu tenho 78% mais risco de perda funcional, né? Se eu tenho baixa força de preensão. Se eu pegar a força de preensão como uma variável contínua, cada quilo, né, ele equivale, né, cada quilo a mais, ele equivale a 5% de redução de risco de eu ter uma perda funcional. Olha que interessante. E aí, quando a gente contrasta esses dados com morte, é igual. Olha que interessante isso nessa meta-análise, por isso que eu destaco ela aqui. A gente tem 79% mais risco de morte para aqueles com baixa força de preensão. E a gente tem 4% de redução de morte para cada quilo a mais que eu ganho na força de preensão manual. Olha como são semelhantes, né? A perda funcional e a morte, quando a gente olha esse biomarcador. Né? Eu já chamo até de biomarcador porque eu acho que é um sinal vital mesmo, né? E por fim, uma coisa muito interessante em termos de prognóstico, né? A força de preensão manual, ela serve para outras áreas, não só para a geriatria e a gerontologia, mas olha só, esse é um estudo prospectivo, uma corte do UK Biobank, que é aquele estudo com mais de 500 mil pessoas, né, no Reino Unido, e que ele olhou o quê? Ele olhou, basicamente, desfechos importantes cardiovasculares, respiratórios e câncer, além de morte. Morte a gente já mostrou muito bem aqui, mas vamos olhar para os outros desfechos, né? Olha que interessante. Quanto menor a minha força de preensão, eu tenho maior número de desfechos desfavoráveis cardiovasculares, respiratórios, em múltiplos cânceres, por exemplo, colo retal, pulmão, mama. Olha que interessante, né? Então, a força de preensão, ela serve como um biomarcador também em outras áreas, como cardiologia, oncologia, pneumologia, né? Bom, e aí no Brasil, né? Vocês não vão falar do Brasil? Claro que a gente vai falar do Brasil, né? Então, talvez o estudo mais importante em termos de dados epidemiológicos seja essa publicação do ELSI, né? Que é um estudo nacional sobre envelhecimento. E esse estudo, basicamente, que eu estou mostrando aqui para vocês, envolveu mais de 8 mil participantes. E o que é chocante? A prevalência da baixa força de preensão manual no Brasil. Olha, 17,2%. Virgílio, é muita coisa. São quase 2 em cada 10 pessoas da comunidade, pessoas que você bate na porta e vê como elas estão. Né? Não é a pessoa que está chegando no consultório. Se a gente colocar o paciente clínico que está dentro dos ambulatórios e consultórios, poxa vida, eu já chuto, pelo menos aqui na minha prática do consultório, 4 em 10, mais ou menos. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que aqui é a cereja do bolo. A gente falou de associações transversais, prognóstico, associações longitudinais, mas uma coisa que eu não falei até aqui é frequência. Isso é muito importante. Saturação do evento. Para a gente considerar um biomarcador, um sinal vital, isso é muito importante. Ou seja, o quanto que eu tenho chance de ver isso alterado na minha frente, né? Muito grande, tá? Quase 20% da população, né? Então, isso é muito importante. E quais variáveis que a gente teve como associados, né, a perda de força de preensão? Idade, então quanto mais idade, menor a força de preensão, e a gente consegue ver isso nesse gráfico aqui, olha, 50, 60, 70 anos, vai subindo a prevalência. Baixa velocidade de marcha, tá? Então isso é muito interessante, porque às vezes alguém pode falar assim para a gente, não, eu não quero ser sinal vital, eu não quero ver velocidade de marcha, eu vou ver só o dinamômetro no consultório. Ótimo, né, Virgílio? Pelo menos é aquela máxima que eu sempre ensino para os residentes, é melhor fazer isso do que não fazer nada, né? Você sempre soma alguma coisa. Perda de atividade de vida diária, tá? Quedas e autorrelato de número de doenças crônicas, tá? Então, você vê a força de preensão, ela diz muita coisa, ela diz a tua carga de doença, ela diz a tua carga funcional, o risco para cair, que é uma das principais síndromes geriátricas que a gente tem, ela te diz
sobre a funcionalidade motora, né, a velocidade de marcha. Então, é muito impactante. E aí, eu vou tentar responder finalmente, para fechar aí os 5 minutos finais, qual o valor? Porque eu acho, né, Virgílio, que a gente provou aqui que é um sinal vital. É ou não é, Virgílio? Sem dúvida. Para mim, me convenceu. Perfeito, eu também estou convencido. Então, agora, eu acho que a gente tem que dar uma referência para as pessoas, né, para o nosso público. Qual que é a nossa referência de força de preensão? E aí, assim, Ivan, eu tenho que o meu limite para homens é 27 kg-força. E para mulheres é 16 kg-força. E várias pessoas que vão estar me assistindo vão me criticar. E basicamente elas vão me criticar porque talvez eu estou usando dados do hemisfério norte, e a segunda crítica é talvez porque eu estou nivelando bem por baixo. Eu estou usando referências que são acima de 75 anos, vamos dizer. Alguém pode falar isso. Concordo com você que está me assistindo aí. Então, provavelmente o Virgílio concorda também, ele tem boa experiência nessa área, né? Mas, de novo, é melhor fazer algo do que não fazer nada. Então, você consultar uma tabela enorme vai distanciar você usar o dinamômetro no teu consultório, porque você não faz isso para pressão arterial, você não faz isso para frequência cardíaca, nem para oximetria. Então, se eu começar a complicar muito, vai ser difícil. Então, é melhor você usar alguma coisa como referencial simples na tua cabeça do que não fazer nada. Então, por isso, esse é o meu argumento mais forte. Por que usar 27 para homem e 16 para mulher? Então, maior ou igual a 27 para homem, maior ou igual a 16 para mulher, para mim, é uma boa força de preensão para o idoso geral, 60 a 100 anos, vamos dizer assim, tá? Mas não é tão simples assim. Essa referência eu utilizo do estudo deste primeiro autor que está aqui, não é este estudo, mas é dele também o estudo, que é o Richard Dodds. Ele fez um apanhado com mais de 60 mil pessoas no Reino Unido. Ele reuniu vários estudos, eu acho que, se eu não me engano, foram 9 ou mais estudos epidemiológicos, populacionais, e ele tentou fazer um corte de frequência. A pergunta dele foi, qual é a referência para homens e mulheres de pressão manual? E aí ele viu 27 kg-força em homens, e maior ou igual, e maior ou igual a 16 kg-força em mulheres. Só que o Richard Dodds não estava contente. Ele, como epidemiologista, ele falou assim, não, peraí, mas isso aqui no Reino Unido, mas o resto do mundo. E aí eles tiveram uma sacada muito interessante. Eles fizeram uma revisão sistemática com meta-análise de todos os estudos que avaliaram os valores em homens e mulheres da força de preensão manual ao redor do mundo. Tá? E aí eles sintetizaram isso nessa tabela 2. E o que eles tentaram responder? Será que esse valor de 27 para homem e 16 para mulher vale a pena em outras regiões? E aí eu peço para você que está nos assistindo prestar atenção aqui, ó, nesse valor de Z-score, essa segunda coluna de valores aqui, ou terceira coluna da tabela, tá? E aqui, o que você está vendo aí? A variação do Z-score a partir da referência 27 para homem e 16 para mulher. Olha como é pequena a variação, gente, é desprezível. Olha, ponto 13, ponto 16, ponto 80, não é nenhum. Somente a África, que tem aqui uma variação para menos de 1,34, mas o resto, a variação é desprezível. Ou seja, qual é a mensagem desse artigo? É válido se utilizar 27 e 16 como uma medida prática. Tá? Eu acho uma baita medida interessante. Tá? Então, Virgílio, eu, basicamente, na minha prática, eu utilizo um dinamômetro eletrônico, está aqui, sem marketing nenhum, é o que eu uso. Eu acho que ele tem um bom custo-benefício, ele custa R$180, você compra aí na internet, te entregam em casa, tá? Você liga, você pode fazer vários ajustes, eu nem uso os ajustes, eu deixo ele no modo contínuo, porque eu faço a leitura, né? Eu ligo e eu vejo a força de preensão. Como eu vejo? Isso é um detalhe importante. A maior parte dos estudos, eles utilizam a mão dominante. Então, se é destro, então eu meço no mínimo 2 vezes a 3 vezes e eu faço a média. Tem alguns estudos, vêm as duas mãos e fazem a média. Eu tento, se eu tenho tempo, até às vezes eu vejo as duas mãos. Se eu vejo uma dinapenia, se eu vejo um paciente com baixa força de preensão. Mas, no geral, eu confesso para você que eu vejo 2 medidas, pelo menos, da mão dominante. Que a pessoa fala, não, essa é a minha mão mais forte. Né? Pelo menos eu faço isso. E a minha referência é 27 para homem e 16 para mulher. Maior ou igual a isso.
que for menos de 27, menos de 16, isso é dinapenia. Isso é redução de força de preensão. E aí essa pessoa, ela merece algumas condutas, né? Então, conduta de intervenção física, rastreio de sarcopenia, né? Avaliação nutricional ainda mais pormenorizada. Então, eu vou tentar olhar essa pessoa de uma forma diferente e essa pessoa também vai ter um prognóstico diferente. Eu vou ver com muita atenção depressão, cognição, qualidade de sono, risco cardiovascular, né? Vou fazer um rastreamento dessa pessoa muito mais pormenorizado. Agora, eu queria que a gente fechasse com você comentando um pouco sobre o que recentemente vocês publicaram da Rede Fibra Nacional, porque vocês foram justamente atrás do santo grau aí, né? De a gente tentar ter valores mais individualizados, mais personalizados de força de preensão, né, Virgílio? Você quer comentar um pouco a respeito? Não, e isso é legal, assim, ótimo, Ivan, você me convenceu, já não tenho dúvida nenhuma sobre a respeito da força de preensão, né? E assim como você mesmo disse, eu uso na minha prática, né? Na época da pesquisa do meu, acho que foi do mestrado, eu comprei até um Jamar, que é o que acaba os grandes estudos utilizando, mas o preço é absurdo do Jamar 4 hoje, mil ele mexe reais, com dólar. pessoal. Pois é, não rola, não rola. Então, assim, prático, simples, objetivo e com todas essas medidas que a gente tem. Como o Ivan, né, você mesmo pontuou, nós temos que ter pelo menos uma coisa que nos balize, que nos oriente, que nos norteie para identificar aquele indivíduo que vai morrer mais, pensando nesse desfecho duro. Mas, obviamente, que a gente tem as inúmeras nuances de apresentação. E até mesmo, né, Ivan, para a gente acompanhar esse indivíduo com ele mesmo em séries temporais. Porque se nós começamos a mensurar esse indivíduo, tudo bem, ele pode ter seu 1,40 m, ter uma força de preensão 16, mas ele está mantendo 16 nos últimos 5 anos que eu estou vendo, né? Então, opa, peraí, como é que é isso? Não, mas ele está apresentando, ele tem 1,40 m, está 16, mas 16 hoje, 3 meses depois, 14, 12, opa, isso é totalmente diferente, né? O que o laboratório de pesquisa, né, o que o grupo que nós fizemos, né, esse paper, quem coordenou foi o professor Michel Reichenheim, com o professor Roberto Lourenço, a dúvida era qual é o melhor ponto de corte, qual é o mais adequado. Mais do que isso que nós chegamos, né, nessa publicação. Está na PLOS ONE, foi publicada agora em maio desse ano. Entretanto, o artigo ele é extremamente matemático, então ele não é de fácil acesso. Para que nós Exato. tivéssemos acesso a informações, né, a gente pode até colocar as referências, nós estamos criando um site para que facilite a identificação de algo que é muito importante. Assim como nós temos as curvas de crescimento infantil, as curvas percentilares, o grupo desenvolveu curvas percentilares de perda de força muscular por sexo, por altura e na observação de cada um desses idosos. Então, por exemplo, o site que a gente está desenvolvendo, na verdade o site está pronto, falta só lançar, né? Eu não trouxe ele aqui, mas em breve a gente vai estar, semana que vem, na quinta que vem, a gente vai fazer uma reunião para lançar, né, o site, porque ele vai funcionar da seguinte forma: assim como eu tenho o FRAX, que é aquele indicador que verifica o risco de fraturas nos pacientes com osteoporose, eu vou inserir o dado da altura do idoso, do sexo do idoso, e eu vou mostrar, a partir desses dados da Rede Fibra, ou Fragilidade em Idosos Brasileiros, um estudo que, desde 2007, está em andamento, né, com várias fases, reunindo 4 grandes universidades no Brasil, com participantes de Manaus até Porto Alegre. Então, essa coorte, por exemplo, que nós validamos pontos de corte, essas curvas percentilares de força de preensão, são num total de 7.200 observações. Então, assim, com 3 medidas, utilizando esses critérios que você pontuou, né? Sociedade Americana de Mão, né? 3 medidas, a média dessas medidas, a gente pontua e analisa como isso se comporta. Então, o que a gente observou é que, para cada faixa etária, dividida por, e aí a gente vai colocar nesse site a cada 5 anos ou a cada ano, comparando ele com ele mesmo, o site vai permitir que eu insira informações de forma rápida, prática, pontual, para não dar trabalho, porque a gente está pensando no clínico, na minha consulta. Você falava agora há pouco, né, a respeito dessa melhora clínica. A gente tem observado agora, né, Ivan, pós-Covid, o quanto que a dinapenia acelerou. E por coisas simples, que aí talvez valha até mais a pena também, um bate-papo do Ponte Aérea,
comida e exercício, comida e exercício. Os pacientes retomando essa atividade, ganhando 1, 2, agora de manhã mesmo, você ainda está no consultório, o meu foi hoje de manhã, pacientes melhorando 2 quilos de força de preensão palmar, ganhando 1 centímetro de panturrilha com comida e com exercício. Ou seja, você mostrou para a gente que aumenta a mortalidade, mexe com cognição, mexe com depressão e a melhora na prática que é observada. Então, esse paper, né, Ivan, ele traz para a gente dados nacionais que a gente pode utilizar, vai facilitar absurdamente a comparação desse indivíduo com ele mesmo em séries temporais e vai me permitir, por exemplo, que eu defina, não, eu quero saber se esse indivíduo está no percentil 10 e a taxa de mortalidade para esse percentil 10 chega a 60%. Não, eu quero pegar ele no percentil 30. Antes, por exemplo, a maioria desses trabalhos que o próprio Dodge citou, ele analisou estudos ou cortes transversais que analisaram o percentil 20, ou seja, os 20% mais fracos daquela população, como os indivíduos de risco. Mas eu posso, por exemplo, fazer um set que eu quero quando esse indivíduo chegar ao 30% mais fraco, aos 40% mais fracos, para instalar o alarme e eu pegar esse indivíduo, propor um tratamento antes mesmo dele entrar em toda essa catástrofe que a gente sabe, fragilidade, sarcopenia e todas essas desfechos. Então, eu acho que vai ajudar bastante. O artigo ele é denso, ele não é fácil de ler. Meu professor Michel Reichenheim, uma das poucas pessoas no mundo que domina essa técnica, no mundo, é ele mais 4 pessoas só. No Brasil, ele é o único que domina, e a gente teve a felicidade de aprender com ele, com o professor Roberto, cada um desses dados, para trazer para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, o paper já está publicado, mas em breve vai sair o site para facilitar para a gente, né, essa degustação na nossa prática. Excelente. Você me convenceu, eu acho que força e velocidade a gente vai estar usando sempre, e espero que vocês leiam, né, essas mesmas fontes que já a Andréia vai estar dividindo com a gente, para a gente pensar juntos, porque simples, barato, prático e com todos esses fatores de corte transversal e de corte longitudinal, de todos os desfechos indesejáveis, né, Ivan? Eu acho que com certeza ficou bem legal, eu acho que essa observação, né, que você trouxe aí para a gente, bem bacana. Legal, Virgílio, eu estou ansioso para ver o site e eu espero que os nossos ouvintes se convenceram com relação a isso, né? É isso. Isso aí. Maravilha, maravilha. Muito bom. Chegamos Olha, no nosso o avião voo, né? chegou. Chegamos no nosso voo. É isso aí. É Meu isso, amigo, então. então, Então, um ó, grande abraço. semana... Pois é, na próxima, eu acho que fechamos a temporada, né? E aí a gente pensa juntos quando nós voltamos, né, no próximo ano. E mais uma vez, né, Ivan, a gente sempre convida vocês a sugerirem temas, Claro. considerando todo esse escopo, né, de questões polêmicas, né, que vale a pena, porque o que a gente vai fazer? Não é que a gente domina esses temas polêmicos, a gente vai mergulhar, vamos estudar e dividir com vocês para que a gente partilhe, né, as informações. Com certeza. Muito bom. Obrigado, então, mais uma vez aí você que nos assiste e esperamos aí você agora no último ponte aéreo, eu e o Virgílio, tá bom? Um grande abraço para Abraço, então, vocês. Ivan. Até Abração, Virgílio. logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.